Deus tem uma palavra profética ao teu coração nessa noite. Amém? Amém? Eu creio. Deus tem uma vitória para a sua família nessa noite. Amém? Deus tem o melhor para te entregar nessa noite. Amém? Você crê? Esta noite será marcada na tua vida como uma noite das mais belas de toda a história de tua vida. Eu creio. Se tu crê, então dá um glória a Deus. Aleluia. Ribanai shakasomanoi cantaramanás. Glória a Deus. Eu creio. Quero que você abra a palavra do Senhor comigo, querido, nessa noite. No livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Isaías capítulo 6, capítulo meia dúzia. Vamos ler os primeiros 8 versículos. Eu vejo nessa noite missionários, pastores, pastoras, autoridades nesta terra, reunidas aqui dentro neste lugar. Vidas que irão levar a boa semente, aquelas vidas que não querem ouvir a palavra de Deus. E nesta noite Deus vai nos comissionar, vai nos capacitar a levar a palavra àqueles que estão sedentos e famintos. Aleluia, amém? Vamos ler a palavra de Deus, queridos. Vamos ler capítulo 6 do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1, capítulo 6 de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem ouvirei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos e glorificamos ao Senhor, Pai, acima de todas as coisas. Abençoa, Pai, nossas vidas. Usa-nos, Deus, como instrumento, como uma ferramenta poderosa, preciosa, para levar a boa palavra a cada um, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, o que Isaías viu? O que ele enxergou? O que ele viu? E o versículo 1, queridos: no ano em que o rei Uzias morreu, está dizendo, o rei Uzias foi um rei de Judá. Ele foi o 10º rei do povo de Judá. Ele foi o 10º primeiro foi o seu filho Jotão,
o 12º foi o seu filho Acás, o 13º foi o seu filho Ezequias, o 14º foi o Manassés, o 15º foi Amão, o 16º foi Josias. Eu quero que você entenda por quê. Porque o rei Uzias, ele reinou 52 anos sobre Judá. O rei Manassés foi o rei que mais reinou sobre Judá, reinou 55 anos sobre Judá, e fez tudo que era perverso. O rei Josias foi o 16º rei de Judá, e foi o que começou com menos idade, com apenas 8 anos de idade, ele começou a reinar. Ele procurou a profetisa Hulda, ele foi, enfim, atrás da presença de Deus e trouxe ao povo de Israel a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, porque o povo de Israel, por causa desses reis perversos e pervertidos, havia distanciado o seu coração de Deus. Eu quero dizer que esses seis reis aqui, a partir do rei Uzias, que nós entendamos que há um princípio, querido, do 10º ao 16º. Queridos, quando nós olhamos para a luz da palavra, nós vemos que Uzias foi um rei bondoso, um rei bom, um rei em que fez muitas coisas benéficas ao povo de Israel. Ele era um rei bondoso, um rei que contribuía, que fez muitas coisas. Mas se nós olharmos para os dias atuais, e nós olharmos não mais para o Antigo Testamento, e olharmos para o Novo Testamento, nós vislumbramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, que é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, meu querido e meu amado e minha amada, eu entendo algo, que nós estamos debaixo não mais da lei, e sim debaixo da graça. Então as obras não dão mais a salvação, e sim a graça. E a graça, eu e você sabemos que é um favor imerecível. Não adianta a pessoa ser boa, não adianta a pessoa ser bondosa, não adianta a pessoa ser carismática, se não aceitar a graça e não entender a graça por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, está no sal, está perdido. Nós precisamos compreender isso, que embora prega-se o Antigo Testamento, o rei Isaías é na época da lei, é na época do Antigo Testamento, mas hoje, na atualidade, eu e você vivemos debaixo da graça. E é da graça, é pela graça que sois salvos, queridos. Efésios 2, 8 e 9. Não é pelas obras, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, muitos milionários já tinham conquistado o reino. E não é. E a Bíblia diz o contrário. Que o amor, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, muitos se desviaram da fé. O que é cobiça, queridos? Cobiça é almejar aquilo que não se pode, aquilo que não se tem, aquilo que é impróprio. Essa cobiça. E nesta cobiça, muitos se desviaram. Então não é mais pela lei, não é mais pelas obras, é pela graça, por meio da fé. Mas também temos que entender que sem fé, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que entender que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que compreender isso, queridos, porque senão nós vamos atrás da lei, e atrás da lei ou debaixo da lei ninguém se salva, ninguém consegue a salvação. Hoje é pela graça que sois salvos. O rei Uzias, queridos, foi muito influenciado na época em que ele reinou, e ele reinou sobre Judá, e na época ele era influenciado pelo profeta Zacarias.
um homem de Deus que orientava e diagnosticava todas as astutas ciladas do diabo, e então ele dava o direcionamento em Deus para o profeta Uzias, para que ele pudesse seguir e levar o seu povo para uma verdadeira adoração. Ele, nesta influência do profeta Zacarias, ele constituiu e ele levou, embora ele fosse rei e fosse influenciado pelo profeta Zacarias, mas embora ele muitas vezes ele deixou, ele não entregou o seu coração totalmente, ele era meio adorador. Ele nunca foi verdadeiramente, totalmente adorador. Isso eu entendo, queridos, que Deus, assim como o rei Uzias, queridos, muitas coisas nós temos que entender que é total. Deus quer a totalidade nossa. Deus quer que eu e você nos entregamos na totalidade a Ele, para que nós possamos sim receber todas as benesses que Deus tem para cada um de nós. Ele foi muito influenciado, o rei Uzias foi muito influenciado pelo profeta Zacarias, queridos. Foi influenciado de maneira benéfica. Tanto é que seu povo, o exército de Judá, era um exército poderosíssimo. Ele tinha sob seu comando um exército de 307.500 soldados preparados para a guerra. Os seus vizinhos, as cidades adjacentes, temiam o povo de Judá devido ao exército totalmente equipado. Estratégia de Deus para o rei Uzias para poder concluir, queridos. Ele tinha, está em 2 Crônica, capítulo 26, que depois você pode ver na sua casa. 2 Crônica 26 conta toda a história do rei Uzias, queridos. Ele tinha máquinas, ele estrategicamente tinha máquinas para fazer lançamento de grandes pedras contra o inimigo. Flechas com alto alcance, queridos. Ele construiu torres fortificadas em Jerusalém. Mas também em 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo 5, a parte B, diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto o rei Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso também é uma verdade para os nossos dias, queridos. Nós vemos às vezes pessoas sendo equivocadas, pessoas sendo destruídas, e às vezes nós não compreendemos por quê. Pessoas que têm tudo para dar certo, deixou de buscar o Senhor. Ah, mas eu busco. Não busca não. Ah, mas eu... Toma cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque aqui aconteceu um episódio muito tremendo que nos traz a realidade, algo que nós temos que compreender com o rei Uzias. Por quê? Porque, queridos, ele deixou, e a Bíblia é bem clara, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o prosperou. Enquanto ele deixou de buscar, e quando ele deixou de buscar, Deus começou a trabalhar no coração dele. E quando que ele já abastado, queridos, e com essa influência, queridos, do profeta Zacarias, ele conquistou muitas riquezas, muito sucesso, poder sobre a sua vida. Ele conquistou muitas coisas, queridos, e nós temos que compreender, porque às vezes o afazer do dia a dia, recassomanoi cantar. Preste atenção, meu querido e minha querida, é uma palavra ao nosso respeito, ao nosso coração. Às vezes o ativismo faz com que nós percamos o norte e o caminho de Deus. O ativismo faz com que muitas vidas perdem o foco, sendo que o nosso foco deve ser Jesus Cristo, e até prosperam muitas vezes, mas não tanto quanto e como Deus queria que prosperassem. Nós precisamos compreender isso, queridos, nós precisamos compreender isso. E aí, então, ele teve muito sucesso, só que um belo dia, ele abastado de riqueza, ele entra no templo, no capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. No capítulo 26, no versículo 16, diz que entretanto,
depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Bah, olha aqui. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor. Olha aqui. Segundo Crônicas, se pudesse colocar aqui na tela. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Meu querido e meu amado, mas não poderia ele como rei, ele poderia queimar incenso? Não, não poderia, porque isso era uma incumbência somente daqueles que eram sacerdotes descendentes de Arão. Isso era uma responsabilidade do sacerdote, tanto é que isso é verdade, que no mesmo livro de Crônicas, capítulo 26, ele, no momento que ele percebe, vem o sacerdote e dizem a ele: olha, não te é lícito, não é legal você estar no altar queimando incenso. Então, ele já instantaneamente ele foi acometido por uma lepra no rosto. E ao final dos dias do rei Uzias, ele foi separado de uma casa separada, isolada, até morrer. E seu filho Jotão administrou e reinou no seu lugar. Queridos, ele ficou distante, até o fim, queridos. Agora, nós temos que ter cuidado com relação à obediência do Senhor. Olha só, e com essa história, eu conto essa história para que você entenda, preste bem atenção, meu querido, porque olha só, é uma história muito linda, queridos. O que tem a ver o rei Uzias com Isaías? Aí, queridos, o rei Uzias faleceu, e então Isaías caiu em si, ficou perturbado, ficou cadê? A ótica de Isaías estava no rei Uzias, contemplando as obras de Deus na vida de Uzias. Isaías não estava contemplando a obra de Deus, em Deus, estava olhando para Uzias. Deus remove o camarada. O que acontece? Isaías leva um choque. É que Isaías estava com os olhos apenas de um servo do rei Uzias. E Deus tinha um grande projeto para Isaías. Para que você aguce o teu conhecimento, para quem gosta da leitura e é praticante da palavra de Deus e busca e lê, assim como muitos que aqui estão nessa noite, queridos, para enriquecer os teus vocábulos, eu quero dizer que Isaías, Deus tinha um plano muito grande para Isaías, como que de fato o teve. Só que Isaías, nesse momento, estava preocupado com a morte do rei Uzias. Queridos, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Você sabe o que é isso, queridos? Não é numerologia, tá, queridos? Não é numerologia. Olha, preste atenção, queridos, preste atenção que é muito sério, queridos. É muito sério o que está sendo dito aqui. Olha só, tem 66 capítulos, queridos. E 66 capítulos e 66 livros também tem toda a Bíblia. A Bíblia correta. De Gênesis, Apocalipse, 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Então, olha só, não é numerologia, queridos, é algo cristocidência. É Cristo agindo. Por quê? Porque, queridos, olha só, Deus deu a ele um título do profeta messiânico. Ele foi o mais que profetizou a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Ele foi o profeta que mais profetizou. Deus tinha esse projeto com Isaías. E Isaías estava interessado no rei. O que Deus faz? Deus o locomove. Eu lembro que, queridos, quando nós nos convertemos, eu e a bispa, no ano de 2000, nós tivemos um casal que é nosso pai na fé, o Walter Lewandowski e a Valdete Toniasa Arcas Lewandowski. Foi o casal que ficou um ano com nós.
Uma vez por semana, ou nós íamos na casa dele, ou eles vinham na nossa casa. E nós lemos a Bíblia em um ano, a Bíblia inteira. Então ele explicava tudo isso, queridos. E eu tinha nele, queridos, um referencial. Eu ia na igreja para ver ele comentar comigo, queridos. Um ano. Eu não olhava para o pastor, não olhava o que Deus usava o pastor, eu olhava o que o Walter falava. Isso, queridos, isso é normal. Um belo dia nós fomos fazer o curso de Casados para Sempre. E nós falamos, não, eu só faço, nós só fazemos, se for com o Walter Lavandowski e com a Valdete. E Deus permitiu que nós fizéssemos. Queridos, Deus permitiu nos mostrar quantas falhas Deus queria remover dentro de nós, assim como removeu com Isaías, aquela visão do homem, olhar para o homem. E assim, muitas vezes, queridos, nós também percebemos que muitas vezes as pessoas não olham para um referencial, para um grande evangelista, ou para um grande avivalista, ou para um grande pastor, ou presbítero, ou o bispo. Às vezes as pessoas olham para dentro de si, porque eu sou bom, eu faço, eu aconteço, comigo eu oro e a coisa acontece. Eu oro e às vezes as pessoas se frustram, por quê? Porque Deus quer remover isso. Deus quer remover, porque se ele continuar olhando para dentro de si, olhando para o homem, ele vai cair. E Deus quer remover o quê? Deus quer mudar essa ótica, quer mudar essa ótica horizontal ou vertical? Horizontal, né? E vertical, né? Quer mudar nossa ótica horizontal para que nós venhamos ter a ótica vertical, para Deus. Quer que nós olhamos para Deus, para Deus. Aos Hebreus também diz isso. Aos Hebreus capítulo 12. Tendo nossos olhos fitos em Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos compreender isso, meu querido e minha querida, amada igreja, noiva do Cordeiro que está se adornando para subir no grande evento que é o arrebatamento. A ti e a mim que estamos nos adornando, meu querido e minha querida, nós precisamos estar atentos a isso. Todos aqueles que estão pegos, dormindo, queridos, vai ficar. Nós temos que ter percepção desses pequenos detalhes que Deus está dizendo. Deus usa o pequeno para confundir o grande. Deus usa aquele que não é para confundir aquele que pensa que é. E Deus está fazendo, Deus está agindo em nosso meio, meu querido e minha querida. Quando nós olhamos para a luz da palavra, nós começamos a ver que para Isaías foi um ponto crucial na sua vida. Foi um momento muito importante, porque ele mudou a sua ótica do rei para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Deus fala com ele. Deus fala com ele. Isaías, eu quero o meu servo, o rei Uzias está morto, mas eu continuo aqui imortal. Eu continuo vivo e a tua presença. Uzias estava morto. A atenção do profeta Isaías foi redirecionada para o Senhor. É isso que Deus quer, que eu e você direcionamos a nossa ótica para Deus. Porque se nós estivermos olhando para Deus, com certeza, não só nós seremos prósperos materialmente, bem como, principalmente, nós seremos prósperos espiritualmente. E aí você precisa entender isso, queridos. Nós precisamos entender isso, senão vai ter dificuldade. O que poderia ser uma parada, uma desistência, uma murmuração por parte do rei, do profeta Isaías, isso foi na realidade apenas um tempo, uma descoberta de atitudes, o início de um grande ministério, o início de uma grande obra que Deus tem para a vida. Queridos, quando nós olhamos para a palavra da verdade, quando nós olhamos para a palavra
que está escrita, queridos, nós queremos, porque muitas vezes acontece algo em nossas vidas que aparentemente é um desastre, é uma catástrofe, mas Deus está no controle. O que Deus estava dizendo para o profeta Isaías: Isaías, meu filho e meu amado, eu estou no controle de tua vida. E você, Isaías, precisa compreender que aquilo que eu almejei para você como ministério, basta apenas dizer. Tanto é que o camarada, ele reconhece: Deus, estou no sal. Ele fala aqui: estou perdido. Fala assim? Fala aqui, ó. Ai de mim. Então gritei: ai de mim. Versículo 5. Estou perdido. Por quê? Porque nessa situação aqui, para Isaías, Deus estava direcionando, removendo a ótica de Isaías. Às vezes, queridos, há pessoas que só olham para o seu umbigo. E às vezes, há pessoas que só olham para si e confiam no seu braço. Nós temos que tomar cuidado, meu querido e minha querida, amada igreja, amada noiva do Cordeiro. E quando nós olhamos para o profeta Jeremias, queridos, no capítulo 17, no versículo 5, diz que maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração de Deus. O teu coração e o meu coração tem que estar sempre em Deus, para que as benesses de Deus possam ser derramadas. Ah, mas eu preciso correr atrás. Tem ainda um dito popular que eu ouço, de vez em quando eu ouço isso, queridos. Eu ouço crente falando: eu estou correndo atrás do prejuízo. Misericórdia. Eu estou correndo, o que é que daí, meu irmãozão, como é que está? Eu estou correndo atrás do prejuízo. Mas que mané prejuízo, querido? Meu amado e minha amada, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz pelo contrário. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. As bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Nem atrás, eu estou correndo atrás de bênção. Não, a Bíblia não manda você correr atrás de bênção, não. A Bíblia diz que ela vai te alcançar. As bênçãos do Senhor virão sobre ti e sobre mim também, e nos alcançarão. O importante, querido, que Deus precisa, se Deus tem um plano, eu sempre falo isso. Se Deus tem um plano profético para aquela vida ou para aquela família, Deus vai remover. Deus vai remover ali, que vai remover e vai tornar, ou vai remodelar, ou vai transformar a ótica de ótica terrena para ótica espiritual. E há coisas, queridos, meu amado e minha amada, há coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Tem coisas que o homem natural não consegue discernir, como eu vejo nessa noite. Vidas sendo tocadas no íntimo aqui nessa noite. Vidas sendo tocadas nas entranhas por Deus. Vidas sendo tocadas aonde o homem não pode tocar. Aonde o médico não pode tocar. Aonde a medicina não pode fazer mais nada. Mas eu creio pela fé que Deus está nessa noite tocando aonde ninguém pode tocar. Eu creio. Deus estava dando um tempo difícil. Analise. Isaías estava com a ótica em Uzias, no rei. Um rei que transformou Judá. Equipou todo o exército. Fez muitas proezas. Equipou com armas e armamentos a todo o exército. E o exército de Judá era temeroso. Os povos temiam o povo de Judá. Queridos, e Deus disse para Isaías: Isaías, eu quero transformar-te no maior profeta do Antigo Testamento, depois de Israel, de Moisés. Você vai profetizar acerca da vinda do Cristo Redentor. Deus quer te usar aqui nesta terra
para ser um homem e uma mulher para trazer vidas para serem salvos. Você e eu, nós vamos abrir a nossa boca, ou mesmo às vezes, quando nós não consigamos abrir a boca, apenas o nosso gesto, apenas as nossas atitudes, as nossas palavras, apenas os nossos olhares e apenas os nossos ouvir, meu Deus, vão fazer a diferença no meio do povo deserto. Isaías reconheceu: Deus tem misericórdia, estou no sal, estou morto, estou perdido. Está aqui, versículo 5. Está aqui: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aonde você vive hoje? Qual que é o mundo que nós vivemos? Qual que é a maneira? O mundo que nós estamos vivendo? Glória a Deus. O mundo é perverso. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos o sal desta terra. Queridos, vamos meditar acerca de algumas estratégias, acerca do que Isaías viu aqui nesta palavra. Vamos pensar um pouco, queridos, sobre o que nós precisamos em tempos difíceis. Quem sabe a tua vida hoje, você adentrou aqui, e se não a tua vida ou alguém que você conheça, e tem vivenciado que pessoas estão passando momentos difíceis, seja ela financeira, conjugal, matrimonial, sentimental, familiar, empresarial, seja qual for a atividade. Vamos ver, no momento em dificuldade que Isaías estava passando, o que ele olhou. Momento de dificuldade, nós precisamos ver o que Isaías viu. O que ele viu? Ele viu a posição de Deus. Eis que eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. O que Isaías viu? Viu que Deus é grande, Deus pode mudar toda a história, de desastre para frutífero, uma história de fracasso para uma história de vitória, uma história de derrota para uma história de mais que vencedor. É isso que Isaías estava vendo. Isaías viu a soberania de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Deus estava no seu alto e sublime trono, e a ponta das suas vestes tocava e enchia toda a igreja. Você deve sentir-se protegido. O que Deus estava dizendo com isso ao profeta Isaías? Isaías, o rei morreu, mas ainda o Senhor reinava. O rei Uzias morreu, partiu, mas o Senhor vivo está. Ele viu o Senhor em toda a sua glória. Isso é possibilidade e privilégio para poucos. Isso é privilégio para poucos. Quando a vida, querido, está difícil, precisamos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle de tudo, querido e querida. Deus está no controle, mas será que está no controle mesmo? Pois faz tantos dias que não consigo mais. Olha só, quando que nós passamos por um momento difícil, eu e a bispa, em 2009. Deus ficou 40 dias sem falar comigo. Eu sei, eu ouço a voz do Senhor. Eu sei quando Ele está falando, ficou 40 dias sem falar conosco. E no 40º dia Ele falou, Jeremias 29:11, eu sei, eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Deus é tão bondoso, queridos, é tão glorioso e tão adorável, queridos, que Ele me fez uma pergunta.
Deus me fez uma pergunta em 2009. E sabe o que Deus me perguntou? Você quer que eu recolha ela? Ah, se caísse na mão de alguns, prepara e leva, Deus. Demorou. Já venceu, Deus. Sabe qual que foi a minha resposta? Porque Deus me deu o arbítrio, Deus me deu a opção. Mas sabe o que veio ao meu coração naquele momento de intimidade com o Senhor? Não, Deus. O Senhor nos prometeu que nós seríamos pai de multidões. Nós seremos pais de multidões. Pode aplaudir Jesus? Queridos, naquele momento para nós foi um momento de conversão, um momento de entender que o plano de Deus deve e vai prevalecer na vida daqueles que têm temor a Deus. O projeto de Deus na tua vida e na tua família vai prevalecer. Nós temos que compreender isso, queridos. O que Isaías viu? Ele viu a posição de Deus. Esta visão de Isaías causou um profundo impacto no coração de Isaías. Meu Deus, o quanto eu estava errado. Meu Senhor da glória, o quanto eu estou errado, é verdade? Porque olha, aí gritei no versículo 5, aí gritei, Isaías dizendo, olha, aí gritei, então gritei, ai de mim, estou perdido. Ele viu a sua natureza pecadora, ele reconheceu que ele era pecador. É isso que Deus quer, que nós reconhecemos que somos pecadores. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, e Isaías reconheceu que ele tinha lábios impuros. Mas o camarada viu quantos milagres de prosperidade na vida do rei Uzias. Quanta prosperidade, quantas bênçãos que Deus derramou sobre Judá, pela vida e por intermédio do rei Uzias. E Isaías contemplou tudo isso, ele vislumbrou tudo isso, mas Deus removeu, porque queria que Isaías olhasse para Deus. Às vezes, pode ser que está acontecendo algo terrível na tua vida, mas saiba que Deus está querendo remover algo em tua vida. Deus está querendo te ensinar e dizer-te, olha, eu quero que você volte a tua ótica para mim. Eu sou autor e consumador da tua fé. Eu sou contigo, eu não te deixarei e eu não te desampararei. É isso que Deus estava dizendo para Isaías, é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu serei contigo, mas o plano que eu tenho na tua vida, o projeto que eu tenho, e é um projeto maravilhoso, vai ser concluído, porque eu sou Deus. Mas será que Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Queridos, parece que a tragédia pode ser a melhor coisa. Mas queridos, olha só, o Romanos capítulo 8, versículo 28, é um texto que eu gosto muito, eu amo esse texto, queridos. Está na tábua do meu coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, nós somos chamados. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz que porque a nossa, olha só o que Deus fala conosco nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós
um peso eterno de glória muito excelente. Porque sabemos que a nossa leve e momentânea é o momento da tribulação, um momento só, mas produz em nós um peso de glória muito excelente. Quem sabe você olha para dentro de você e você está pensando que essa tribulação já passa de ano, já passa de 6 meses, já passa de 1 mês, mas a Bíblia te garante, queridos, que ela é breve e momentânea e que vai produzir dentro de você um peso da glória de Deus muito excelente. Nós precisamos compreender isso, queridos. Aquilo que Deus reservou para nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Queridos, o que Isaías viu? Ele viu a personalidade de Deus. Ele viu a personalidade de Deus. Os seres angelicais, os serafins, estavam ali com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 eles voavam, queridos. E esses mesmos serafins vieram com uma brasa. Antes eles diziam santo, 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 santo. Na Bíblia só há 2 expressões, 2 versículos que diz santo, santo, santo. Aqui em Isaías capítulo 6, versículo 6, e também lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo. Queridos, eles observam que esses anjos celestiais, queridos, esses serafins, a glória de Deus, a fumaça de Deus inundou o templo, que finalmente ele fez Isaías entender, que o rei Uzias foi um bom rei. O rei Uzias foi um bom rei para Judá. Mas a glória só pertence ao Deus santo e verdadeiro. A glória só pertence a Deus. A glória só pertence a Ele, que é dono de todas as coisas. Nosso dever, querido, diante de Deus, diante do Senhor, é honrar ao nosso Deus na sua santidade, vivendo uma vida santa diante de Deus. Nós temos que reconhecer que a glória de Deus em todas as coisas, a glória de Deus, nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz lá em Isaías 48, versículo 11, minha é a glória, a minha glória não darei ao trem. Nós temos que compreender isso, queridos, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Nós cantamos aqui, louvamos ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Será que nós falamos isso verdadeiramente de coração ou é só da boca para fora? Será que nessa adoração nós fazemos com todo louvor? Diante de dificuldade, diante de problemas, nós temos que compreender, queridos, que nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Se não está confiando, se a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 64, no versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele confiam. Se a Bíblia diz que é um Deus que trabalha para aquele que nele confia, porque há pessoas que não confiam em Deus, sim ou não? Mas agora, para aqueles que nele confiam, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida faz muito tempo. Na tua vida também? Se está trabalhando na tua vida, dê um glória a Deus. Ele viu, o que Isaías viu? Ele viu a presença de Deus. O texto diz, queridos, que a casa encheu de fumaça. Eu vejo a fumaça do Espírito do Senhor neste lugar, nessa noite. Eu vejo a presença, eu vejo a orla da veste de Deus tocando em cada vida e trabalhando em cada coração.
eu vejo pelos olhos da fé que Deus vai agir na tua vida a partir de hoje. Deus vai fazer a diferença que você precisa. Deus vai agir de maneira que nem mesmo você entenderá no momento em que Ele agir. Mas você vai compreender que Ele é Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Deus é poderoso, queridos. Ele viu a presença de Deus. A fumaça foi o símbolo da presença real e viva de Deus. A fumaça encheu. Queridos, olhe bem, a Bíblia está dizendo que a fumaça encheu o templo. Encheu o templo, queridos. Deus recordou, fez com que Isaías recordasse que Uzias já tinha ido. Mas que Isaías podia contar. Remanai Kassomanai. Isaías podia contar que ainda havia um Deus que trabalhava na vida daqueles que estavam temendo. Isaías, eu quero que você tema a mim. Eu quero que você me busque, que eu vou trabalhar na tua causa. Deus quer que você tema a Deus, que você busque a Deus mais ainda. O que você e eu estamos buscando é pouco. É pouco, queridos, é pouco. Nós estamos num processo que a Bíblia diz, queridos, Provérbios capítulo Ramanoi Kassomanoi Cantaramanaia. A Bíblia diz, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, que nem quando ficará velho se desviará dele. Entenda algo neste versículo, Ramanai Kassomanoi. Qual é? Rekassomanoi Cantaramanaia. Qual é o caminho que você está ensinando a tua filha, o teu filho, a tua criança? Qual é o caminho que você está ensinando? Por que que hoje muitos velhos estão na prostituição, estão nas drogas? Porque na família que deveria ser ensinado o caminho correto não foi ensinado. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia não diz, traga teu filho para a igreja. A Bíblia não está dizendo isso, traga o teu filho para a escola, traga teu filho para a salinha, invista no teu filho. Ensina a criança no caminho que deve andar. O interessante, querido, que essa semana, lá em casa, nós temos, quem tem Pedro em casa sabe como que é. E quem tem Mateus também sabe. Sexta-feira eu fui interceptado pelo Pedro, eu falei, mãe, pai, o senhor estuda a Bíblia toda noite, pai, todo dia. Por que o senhor está? Posso te fazer uma pergunta? Não foi, meu filho? Por que o senhor estuda toda a Bíblia? Eu falei, Senhor da glória, me dá graça para dar essa explicação para ele. Eu falei, filho, a igreja está crescendo. O povo de Deus que está na igreja estão sendo ávido por uma boa palavra. E o pai, como pastor, tem que estar sempre bem treinado, sempre bem orientado por Deus para poder levar uma boa palavra, uma boa semente para as vidas que estão ali, porque a igreja está crescendo, não foi isso? Ele viu. Agora, querido, será que tem algum aqui dentro que, pai, o senhor vai assistir novela de novo? Graças a Deus que domingo à noite não tem novela, né? Pai, o senhor vai beber de novo? Pai, o senhor vai fazer isso? Pai, você vai fazer aquilo? Pai, o senhor vai brigar com a mãe? Pai, o senhor... Mãe, o que teu filho Ramanai Kassomanoi está pensando ao teu respeito como pai e como mãe? Será que você realmente é um referencial de bênção de Deus na vida dos teus filhos? Será que Deus, Ele olha para você e vê
um grande referencial, um grande profeta e uma grande profetisa na vida dos teus filhos? Será que quando Deus olha para você, Ele contempla, e no coraçãozinho dos filhos, dizendo: olha, esse pai é um referencial, esta mãe é uma referencial para minha filha. Pai, o senhor vai sair de novo? Ou quem sabe os filhos contemplam brigas dos pais, encrenca. Quem sabe os filhos vê tantas coisas que são atinentes ao inferno, às pessoas do mal. E muitos cristãos recassomanoi cantaramanaya. E muitos cristãos estão vivendo nessa prática que é abominável aos olhos de Deus. Você fala assim porque você tem uma vida abastada. Interessante, queridos, que não vai dar para concluir a mensagem. Uma página, tem 6 páginas, querido, vai ficar para outro dia. Eu apenas comecei a primeira página, queridos. Já é 5:9. Eu sempre, as minhas mãos ainda estão calejadas. Eu não entendia por que Deus me fazia lá com 10, 11, há 35 anos atrás. Eu andava para ir para a escola, cerca de 12 quilômetros a pé. Sabe que hora? 11:30. Eu ia sair de casa às 11:20, chegava no colégio 10:50. Naquele sol de rachar mamona. E não era plano assim, não tinha árvore, era assim, era um monte, uma montanha. E queridos, e assim, não é para... Em 2012, eu sempre conto isso para as crianças, para os meus filhos. Deus já estava me preparando desde a criança. Em 2012 nós descemos para o sul. Nós 4, aliás, nós 7, né? Eu, a bispa, o Mateus e o Pedro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E falei, eu poupei a bispa, falei: bispa, você vem de carro atrás de nós. Eu falei: Mateus e Pedro, vocês vão fazer o percurso que o pai fez por 8 anos. O percurso a pé. Mas não pode ir de carro, não. O pai ia de manhã, voltava à tarde. Aliás, ia 11 horas, voltava às 5:30. 8 anos eu fazia isso. 8 anos eu fiz isso. E era um morro, é muito grande o morro. Nós só descemos. Chegamos lá embaixo. Aí a bispa chegou e falou: melhor nós subir de carro. Mas eu fiz. Eles andaram, para eles poderem entender, queridos. Os filhos estão aqui, ó. Ele voltou de carro para descer. O Pedro sentou 3 vezes. E era só descida, queridos. Era um morro, descia assim, ó. Nós descemos lá 8 quilômetros. Aquele trajeto que eu fiz. Olha, o pai, desde a época, trabalhou muito. Com trabalho, com suor, com dignidade. Muitas traições. Muitas pessoas me traíram. Muitas pessoas falam mal. Mas os meus olhos estão fitos naquele que é autor e consumador da fé. Meus olhos estão em Jesus. Queridos, eu quis demonstrar isso para eles. Que porque agora está uma vida mais tranquila, queridos, porque teve dificuldade. Queridos, mas olha só, de qualquer maneira, nós temos que entender e nós temos que posicionar. E a Bíblia diz que, Salmo 126, que os nossos filhos são herança do Senhor. Não pensa você que os teus filhos é teu filho, teu patrimônio. Não. Eles são herança de Deus. Você sabe o que é isso, queridos? Você sabe o que simboliza e o que significa isso? Os filhos são herança do Senhor, é que você está tendo o privilégio e o cuidado de ensinar o caminho certo para eles. Porque o caminho que você vai ensinar é o caminho que eles vão ficar velhos e vão caminhar nesse caminho que você ensinou. Esse que é o caminho, queridos. Isaías viu a presença gloriosa.
Deus estava dizendo para Isaías, olha, Isaías 54, versículo 10: embora os montes sejam sacudidos e as colunas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Olha a fidelidade de Deus, olha o comprometimento de Deus para os seus filhos. Olha o compromisso, queridos. O que Isaías viu? Nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Sentiu a sua própria condição de pecador. Sentiu, ai de mim que sou pecador. Sentiu a sua própria limpeza. Ele sentiu que foi purificado. E queridos, nós precisamos dizer o que Isaías disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vem para cá o ministério de louvor, queridos. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo